Continuando nossa reflexão na carta aos Romanos, continuando a leitura da carta aos Romanos, estamos no capítulo 8. Paulo vai nos dizer que aqueles que aceitaram Jesus Cristo, se encontram nele, renasceram nele, vivem agora do Espírito e não da carne. Então, aqui a carne é toda esta natureza humana dominada pela força do mal, do pecado, esta natureza humana doente, enfermiça, que recebe a cura pela graça de Jesus Cristo. Não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Assim começa o capítulo 8. A lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te libertou da lei do pecado e da morte. Então, ele vai afirmar agora, cada vez mais claramente, que aquele que recebeu Jesus Cristo não tem mais obrigações com a lei mosaica como tinha enquanto estava no judaísmo. A lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te libertou da lei do pecado e da morte. De fato, coisa impossível à lei, porque enfraquecida pela carne. Essa frase é clara. A lei que é boa, a lei que te orienta claramente, ela se enfraquece pela carne. Porque a lei que me diz, não cobiçarás, se torna fraca, porque eu cobiço. Porque a minha natureza me leva a isto. Então, coisa impossível para a lei, Deus enviando o seu próprio Filho numa carne semelhante à do pecado e em vista do pecado, para vencer este pecado que se introduz por meio de coisas boas na nossa natureza, Deus se faz humano. Deus assume a mesma natureza. Condenou o pecado na carne, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, Deus, o Pai, manda seu Filho para vencer o pecado na carne. Jesus vai experimentar na fraqueza da carne tudo o que é consequência do pecado. Todo esse sofrimento físico de Jesus Cristo é consequência da maldade humana. A maldade humana, o mal do coração do ser humano que maltrata os outros. A figura de Cristo é a figura do ser humano maltratado pelo pecado. Então, tudo isso acontece para que a gente possa viver segundo o Espírito. Lembre-se lá no Gênesis, na segunda narrativa da criação, no capítulo 2 do Gênesis está escrito: o Senhor Deus modelou o homem, no versículo 7, com a argila do solo. Essa é a nossa natureza, daí a gente vem, o barro, a argila do solo. Insuflou em suas narinas um hálito de vida. Deus fez aquele boneco e de barro soprou um hálito de vida nas narinas daquele boneco. E o homem se tornou um ser vivente. Este neshima, este hálito de vida que penetra em nós, sai da boca de Deus. Da boca de Jesus, Jesus sopra sobre os apóstolos, discípulos. Recebam o Espírito Santo para perdoar. Em seguida, para perdoar. E vão perdoar a todo mundo. Então,
nós recebemos o Espírito de vida e agora já não vivemos mais segundo a carne, mas segundo este Espírito que nos foi dado, que nos foi insuflado. O desejo da carne é morte, ao passo que o desejo do Espírito é vida e paz. O resultado daquilo que a carne deseja é morte. Isso é da sabedoria humana. Epicuro, filósofo grego, dizia: você multiplica os desejos, multiplica os sofrimentos. Deseje menos que você sofre menos. Ele era um homem que trabalhava princípios para a gente gozar o mais possível da vida e sofrer o menos possível. Para isso é preciso muita abstinência de muita coisa. Aqui, o desejo da carne, ela não traz nem vida, nem paz. Quem traz a vida e a paz é o desejo do Espírito. Uma vez que o desejo da carne é inimigo de Deus, pois ele não se submete à lei de Deus e nem o pode, pois os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós não estáis na carne, mas no Espírito, se é verdade que o Espírito de Deus habita em vós, pois quem não tem o Espírito de Cristo não pertence a Ele. Quem é que tem o Espírito de Cristo? Aquele que pertence a Cristo. Ponto de partida, pertencer a Cristo. Pertencer a Cristo faz com que você tenha o Espírito, maiúsculo, de Cristo. E tendo o Espírito de Cristo, você não está vivendo na carne. E não está na carne, mas está no Espírito. Por isso ele põe uma condição: se é verdade que. Então é preciso que seja verdade, que nós nos entregamos totalmente a Cristo. E veja, voltando lá ao fim do capítulo 7, não são nossos erros que vão dizer que nós não nos entregamos a Cristo. Porque apesar de me ter entregado a Cristo, a lei da minha razão, aquilo que eu quero, aquilo que eu me dispus a viver, o demônio, por aquilo que é bom, penetra na minha vida, introduzindo a morte. Então nós estamos sempre ameaçados pela morte, aquela que não leva para a vida nenhuma. Morte que não leva para a vida nenhuma é a morte definitiva. Então nós temos uma outra morte, que é aquela da natureza, mas esta já não nos assusta. Se é verdade que o Espírito de Deus habita em vós. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo está morto pelo pecado, mas o Espírito é vida pela justiça. Se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou Cristo Jesus dentre os mortos dará vida também a vossos corpos mortais, mediante o seu Espírito que habita em vós. Então, este corpo de morte, que num dado momento vai morrer também, ele recuperará a vida mediante o Espírito que habita em nós, que nos é dado por Cristo Jesus. Não somos devedores da carne para viver segundo a carne. Somos devedores do Espírito. Se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito fizerdes morrer as obras do corpo, vivereis. Então aqui Paulo entra também numa situação prática. Há no meio de tudo isto, que é a grande obra de Deus, a graça de Deus, a presença do Espírito. Então, as obras do corpo são as obras que puxam para o corpo tudo.
são as obras do egoísmo, são as obras do interesse pessoal. Eu no centro e o resto do lado. Eu por cima de tudo. Então, o meu eu que se expande numa força irresistível de egoísmo. O Espírito, que é o amor e que está presente em nós, é o contrário. O dom de Deus, dado a este, dado àquele, dado àquele, dado àquele, foi dado para a utilidade comum, para o bem de todos, escreve São Paulo também. O dom do Espírito é para a utilidade comum. Então ele sempre abre para os outros, para o mundo, para a nova qualidade de relacionamento. Então, aquele que vive pelo Espírito procura fazer com que o Espírito se manifeste. O Espírito se manifesta nos nossos ritos, celebrados de forma alegre e bonita entre nós, para nos vivificarem de novo, porque esses ritos não são apenas memorial do passado, tornam presente a graça de Cristo e nos impulsiona, o Espírito impulsiona, nos impulsiona para a vida. Então, depois de tudo isso, será no nosso contato uns com os outros que o Espírito vai se revelar. Com a sabedoria humana, com a grande boa vontade, com a caridade. Tudo então se simplifica e vai no miúdo da relação humana. Os grandes momentos da história política, social do mundo, os grandes encontros, grandes conversas, grandes tudo, visam a qualidade do relacionamento entre as pessoas. Construir um muro significa separar as pessoas. Construir uma ponte significa aproximar. Mas talvez eu tenha que construir um muro num dado momento. Talvez. Mas tudo aquilo que se decide termina na qualidade dos relacionamentos.